palavra que está no meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo de número 9, que diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. É interessante, né? Porque cada discípulo ele teve uma experiência específica com Jesus. Cada discípulo teve uma experiência específica com Jesus. Cada discípulo teve uma chamada específica com Jesus. E outros não, de maneira simples, e a gente até interpreta um pouco de forma superficial, receberam um chamado e foram até Jesus. Com Mateus, estava aqui fazendo a coletoria. Mateus era cobrador de impostos. E agora Jesus passa por ele e diz: segue-me. Mateus se levanta e vai seguir Jesus. E quando a gente lê isso de uma forma, no seu sentido literal, a gente pensa: que profundidade é essa de Jesus falar para alguém: segue-me? O camarada larga o emprego, larga tudo, larga o que estava fazendo, que é o ganha-pão dele, e vai seguir Jesus. Que profundidade é essa? Que a palavra que ele fala é tão simples, mas ao mesmo tempo consegue tocar e influenciar a pessoa que estava fazendo algo parar de fazer para seguir Jesus. Então, tem algumas coisas aqui nesse versículo que chamam muito a minha atenção. O primeiro ponto está aqui no Evangelho, quando o próprio Jesus diz: segue-me, ele para o que está fazendo e vai. Então, o primeiro ponto do Evangelho é que o Evangelho ele me estimula a uma mudança. O Evangelho me estimula a uma transformação. Segue-me. Quando Jesus fala segue-me, Mateus para o que estava fazendo. Ele abre mão da função dele para seguir Jesus. Então, essa palavra me estimula e me ensina que muitas das vezes, para caminhar com Jesus, eu vou ter que parar de fazer aquilo que eu fazia no mundo. Caminhar com Jesus é abrir mão de coisas que eu fazia. Caminhar com Jesus é abrir mão de coisas que eu sei que iriam me levar para longe de Deus. Uma vez que eu ouvi a voz dele, e a voz dele me chama, e a voz dele me desperta, eu paro aquilo que eu estou fazendo para caminhar com Jesus. A voz dele me estimula a uma mudança. A voz dele me estimula a uma transformação. A gente lê o texto e só vê Jesus falando: segue-me. Só que tem muito mais do que isso. Quem fala tem autoridade, quem fala tem poder, quem fala tem tanto poder naquilo que fala, que quem ouviu é capaz de abandonar o que estava fazendo para caminhar com Jesus. O poder da voz desse Jesus, que gera transformação na nossa vida. Por isso é impossível você ouvir a voz de Jesus te dizendo: segue-me, e você continuar fazendo a mesma coisa. É impossível você ouvir a voz de Jesus dizendo: segue-me, e você continuar vivendo a mesma história. É impossível você ouvir a voz de Jesus dizendo: segue-me, e você continuar com a mesma vida. Não tem como. Uma vez que a voz entrou no teu coração, uma vez que essa voz te chamou, você muda de vida, você muda de comportamento, você abandona o passado, você abandona o pecado, você deixa de fazer aquilo que não agrada a Deus, porque a voz de Jesus te chama. E uma vez que ele falou: segue-me, eu larguei tudo para trás e fui caminhar com ele. Por quê? Porque Jesus não é alguém que tem só palavra. Jesus é alguém que, quando ele ministra a palavra, ele tem autoridade no seu testemunho. O testemunho de Jesus mostra o quão poderoso ele é. Ele é alguém que não só carrega palavras, mas ele é alguém que carrega vida. E quem diz segue-me não é qualquer pessoa. Quem diz segue-me é alguém que tem poder, relevância e autoridade para caminhar. Entende? Então,
Mateus se levanta e vai, porque não é qualquer pessoa que está dizendo para ele, segue-me. Quem está dizendo para ele é quem tem autoridade, é quem tem poder. Então eu largo tudo que eu estava fazendo, eu abandono tudo e caminho com Jesus. Eu largo tudo para viver com Jesus. Eu passo a caminhar com Cristo. Eu passo a andar com Jesus porque a voz dele veio, entrou no meu coração e mudou a minha vida, me tirou do mundo, me livrou, me arrancou do lamaçal do pecado. Pai, nós ouvimos a sua voz. E assim como Mateus escutou um dia, cada um de nós já tivemos oportunidade de ouvir, onde essa voz nos tirou da lama, nos tirou do pecado, nos tirou do mundo e transformou a nossa vida. Por isso, se existe alguém que está ouvindo essa palavra que ainda não escutou a sua voz, que o Senhor a chame, que o Senhor a convide para caminhar contigo e viver experiências extraordinárias. Abençoa a casa dela, a família dela, o lar dela, de uma forma única e poderosa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Então faz o seguinte, compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu queria deixar uma oferta na sua vida, eu queria semear no seu ministério, como é que eu faço para colaborar com o seu ministério, colaborar com o reino de Deus na sua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entendeu que é relevante a pregação da palavra do Senhor de Deus, a palavra do Senhor Jesus aqui na internet, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Momento de Paz, com uma palavra poderosa para a sua vida e fica com essa palavra na sua alma. Uma vez que você ouve a voz do Senhor, você abandona as coisas do mundo. Uma vez que você ouve a voz do Senhor, você abandona as coisas que fazia. Uma vez que você ouve a voz do Senhor, você abandona o pecado, você abandona o passado, você abandona as coisas que estavam do lado de fora e começam a caminhar com Cristo, a viver uma nova etapa, uma nova história com Jesus na sua vida. Então essa é a realidade que nós precisamos ter, que a voz dele transforma a nossa vida. Uma vez que você ouve essa voz, você sai do pecado, você sai da lama, você deixa o mundo para lá e começa a caminhar com Cristo. Até amanhã, Deus te abençoe.